pegar a palavra para agradecer, né, essa homenagem, esse prêmio lindo, que diferente do Rodrigo, que despreza os prêmios que ele ganha como ator. Eu não desprezo, não. Só te vejo. Eu adoro, na verdade, ter um reconhecimento de um trabalho, que não é só meu, é de uma equipe inteira, né? A gente vê nos créditos a quantidade de gente envolvida, e são anos de trabalho. Então, quando a gente chega nesse momento em que críticos de cinema param para pensar quais foram os melhores filmes do ano, isso filmes brasileiros, filmes estrangeiros, tudo, e escolhem espontaneamente, como nossos pais, para fazer parte de um desses 10 filmes, é um grande reconhecimento. Assim, quando a gente faz um filme, a gente faz o possível para não ficar pensando nessas coisas, porque atrapalha. E aí, quando vem, é bom demais. Eu tenho que confessar que eu gosto. Então, eu recebo com muito carinho. Então, esse Rio de Janeiro vai para São Paulo. Vai morar lá comigo. E muito obrigada mesmo aí pelo reconhecimento. E eu adoro fazer debate. Eu acho que é um momento muito interessante, assim, através das perguntas e dos depoimentos, eu entendo um pouco como é que todos esses anos de trabalho, como é que o público compreende e entende isso tudo que a gente fez, né? Muitas vezes eu mesma me surpreendo e eu mesma aprendo sobre o meu próprio filme escutando a plateia na hora que ela começa a falar. E nesse caso do Como Nossos Pais, eu acho que tem uma coisa curiosa, que tem uma temática, que é a temática da mulher, que é uma temática que vem mudando a cada ano. Assim, quando eu comecei o projeto há 4 anos atrás, o tema da mulher já existia, mas de uma forma mais discreta, não como é hoje, ocupando páginas de jornal e todas as campanhas de assédio, né? Então, hoje a gente já tem vocabulário para falar sobre o tema do feminismo, que não tinha, isso não existia há 4 anos atrás. Então, eu fiz este filme e eu continuo aprendendo sobre ele no dia a dia, assim, sobre o filme, sobre o que é ser mulher hoje. Então, e os debates que eu tive a sorte de participar foram sempre muito ricos. Então, fico aqui também à disposição para qualquer pergunta. Pode decidir, pode votar. E como o voto é secreto, cada um tem o seu foro íntimo, é presencial, é uma das únicas associações que ainda tem voto presencial, diferente de outras regionais que hoje em dia são pela internet. Então nós ainda temos uma troca, um debate. E, de fato, a subjetividade importa muito num coletivo, principalmente se ele estiver presencial. E a nossa associação, até muito pouco tempo, assim como inúmeras questões atuais como a Primavera das Mulheres, a Primavera Racial e tantas outras que estão se atravessando em termos de territorialidade, de classe, não se via, não se reconhecia como uma problemática em olhar ao redor e perceber a ausência da pluralidade social. Nós estamos cada vez mais atentos a isso. Como foi dito no início, quando nos apresentaram na mesa, o Rodrigo é o nosso novo presidente da associação, que está tentando tomar novas medidas perante, né, a associação para se ter mais inclusão. Mas é realmente um sinal dos tempos, como a carta, por exemplo, que Laís falou muito bem. Antes ninguém falava. Hoje todo mundo está falando. E que bom que estão falando. A gente vai se reconhecer territórios, demarcar novas fronteiras, e uma delas é, a partir do momento de perceber a ausência, reocupar. Com certeza. Eu concordo e aprecio muito a colocação que o Clementino colocou. Inclusive, em relação ao filme, vocês não têm informações em relação a isso, porque nós não divulgamos, mas vamos divulgá-las. O filme que eu tinha certeza que entraria no top 10 desde o princípio, por exemplo, Tony Erdmann, dirigido pela Maren Ade, que ganhou 1 zilhão de prêmios no ano passado, inclusive quase ganhou o Oscar de filme estrangeiro, mas ganhou quase todos os outros de filme estrangeiro, e ele acabou perdendo para O Apartamento. E eu considero um dos melhores filmes do ano passado, dirigido por mulher. Foi uma unanimidade no ano e não entrou por acaso, mas ele ficou assim, tipo, empatado em 11º e 12º. 2 filmes nessa colocação e acabaram não entrando. Às vezes acontece isso, não foi o único, mas foi 1, 2 e acontece, infelizmente. Outra estatística que eu gostaria de apontar, que, por exemplo, esse ano foi também uma variedade, não costuma acontecer, é nós termos não 1, mas 3 cineastas negros no top 10 desse ano. Isso não costuma acontecer também. Nós temos Corra, nós temos Moonlight, nós temos Eu Não Sou Seu Negro.
Então, algumas diversidades em termos de reconhecimento, de representatividade, são importantes de a gente demarcar, até porque elas tiveram uma unanimidade no mundo em reconhecimento de conteúdo. Voltando aos filmes, também não querendo tratar os filmes de super-heróis como primo pobre, mas também é a primeira vez que nós elegemos um filme de super-herói dentro do top 10. Isso é importante, gente. Isso também foi difícil. Vocês não fazem ideia, foi um parto. Isso foi difícil. Parto. Por quê? Nós já tivemos o Cavaleiro das Trevas, que é uma unanimidade entre fãs, no 11º lugar, não entrou no top 10. Nós tivemos um Soldado Invernal, em 11º lugar, não entrou no top 10. O Capitão América 2, para quem reconhece, é tido também como um dos unânimes. E Logan finalmente entrou. Por que Logan? Por que a gente está falando desse primo pobre do cinema aqui, de ficção, de fantasia, adaptação de uma história em quadrinhos? Porque, mais uma vez, a gente retorna ao tema do Como Nossos Pais e o estranhamento de se ter um filme de super-herói encaixado no mesmo dia de exibição. Gente, são dois filmes que estão abraçando a primavera das mulheres. Nós temos em Logan mais um reconhecimento de personagem, uma protagonista feminina forte, que é a personagem da Laura X-23 dos quadrinhos, é a Daphne King, que é uma revelação como criança, né, atriz mirim, e ao mesmo tempo rouba a cena no filme. Ela, por muitos, foi tida como a Wolverina, né, uma brincadeira com o nome do super-herói Logan. E por que isso é importante, gente? A mesma coisa a gente viu com a representatividade da Mulher Maravilha. Antes, muito desse mundo que nós estamos reclamando que não tem representatividade, que não tem mulheres dentro de uma associação, que não tem pessoas negras, não se via refletido na tela. Quando é que a gente consegue empoderar uma sociedade se ela exclui das representações culturais e sociais a sua própria imagem? Se nós só temos heróis homens, brancos, cis, héteros, geralmente de elite, tipo Batman, quem é rico para ter tudo que ele tem, sinceramente? Quem na nossa sociedade seria o Batman? O Trump, né? E Deus que me livre, uma pessoa como o Trump ser o Batman. Então, tipo, quem é rico como ele? Então, assim, é quase que hipócrita e ignorante a gente pensar que essa é a única imagem que a gente reproduz. Então, quando a gente começa a reocupar e ter espaços com representações muito mais proporcionais ao que nós temos na sociedade, porque, para além disso, a personagem da Wolverina, né, é latina. Então, mais uma representatividade dentro do cinema, que o americano tende a botar para debaixo do tapete. Ele esquece que grande parte da sociedade, da mão de obra americana é feita por latinos, né, que eles não consideram brancos também, vamos lembrar disso. Nossa Fernanda Montenegro, que já foi indicada ao Oscar por Central do Brasil, está dentro da porcentagem que o Oscar revelou de não brancos indicados ao Oscar. Então, o que é também a autoconsciência cultural internacional de uma exclusão? E para os americanos é muito fácil a exclusão, porque o tema deles de liberdade para todos é só dentro do seu próprio território espacial. Então, qualquer um que não esteja nele, eles estariam perdendo privilégios. E, gente, a batalha por representatividade é uma questão de ceder e abrir mão de privilégios, que é a primeira coisa que o americano não vai querer fazer. Então, nisso eu acho que o Logan, Como Nossos Pais, ele fala de uma questão geracional de maneira brilhante. Porque ele não só aborda a questão da primavera das mulheres, ele aborda também a questão do homem abrir mão de certo espaço e compartilhar. A questão do lugar de fala, que hoje em dia é uma expressão que foi um pouco deturpada, não precisamos deturpá-la aqui. Eu gosto da expressão e eu a encaro de outra forma. Eu não acho ela excludente. Eu acho que ela é trabalhar com. Eu acho que ela é convidar e somar, não excluir. Não é que ninguém possa mais fazer filme sobre nada, ou só sobre si próprio. Eu, pelo menos na minha visão e interpretação dessa expressão, acredito que seja você poder fazer pluralmente, convidar e fazer com mais pessoas que reflitam aquele trabalho que você está fazendo. Estamos fazendo um filme sobre pessoas trans, vamos convidar pessoas trans também para a equipe, talvez uma consultoria, co-assinar um roteiro, fazer uma fotografia talvez, porque quem entende melhor do corpo de uma pessoa trans do que um fotógrafo trans? Pode ser. Não está dizendo que só pode ser esse profissional, mas pode ser também. Então, esses dois filmes eles representam muito bem isso, porque esse momento que nós estamos vivendo, e a própria Laís, na filmografia dela, tem um crescimento exponencial do próprio reconhecimento de si, né, de cidadã, com reconhecimento político também de ser cidadã, e cada vez mais exigir mais em seus filmes nessa imagem proporcional da nossa sociedade, em que desde o primeiro trabalho dela, eu não sei se vocês viram, se não viram, procurem no YouTube, que é o curta Cartão Vermelho. Nós tivemos a oportunidade maravilhosa de ter uma masterclass da Laís no 50º Festival de Brasília. Eu,
Eu, pessoalmente, transcrevi essa Masterclass, eu indico a todos. Está no site Almanac Virtual, é só botar Laís Bodansky, Aula Magna ou Masterclass, Almanac Virtual no Google, que vocês encontram. E a Laís reflete sobre a evolução da filmografia dela e como foi uma conquista desse espaço. Desde Cartão Vermelho, ela já fazia um filme feminista, ela já fazia sem se pensar necessariamente feminista. Porque muitos que viam o filme reconheciam já uma declaração de linguagem em que elas pudessem se identificar da mesma forma que nós acabamos de falar sobre a super-heroína. O que era o Cartão Vermelho? Era uma menina jogando com os meninos em pé de igual, mas ela sempre ganhava deles, porque ela tinha uma vantagem, ela chutava o saco deles. Já, ó, imperdível, eu ouvi um riso, pensei, vejam no YouTube, depois dessa. E ela percebe que ela tem uma vantagem ao chutar o saco deles, que ela não possui desvantagem. Esta questão, para ela, é a mesma questão de nós vermos uma Laura, ou Wolverina, no filme Logan. Nós podemos ver uma menina lutar de igual para igual dentro de um campo de futebol e ainda mais se perceber vantajosa porque ela tem diferenças e essas diferenças também a tornam igual dentro de um campo de jogo. Respeitar as diferenças é que tornam as pessoas paritárias, iguais, na mesma proporção. É a mesma questão da Laura como X-23, né, Wolverina no filme do Logan. No momento em que ele passa a tocha adiante para aqueles mutantes, para as crianças que dominam o final do filme, ele está incluindo toda aquela diversidade no imaginário de quem antes só tinha aquele homem branco, cis, hétero, como única referência. Para mim é muito importante, é o meu herói favorito, eu leio Wolverine na minha vida inteira. Quem tiver aqui e for fã de quadrinhos, eu poderia referenciar 1000 sagas que o filme aborda ou brinca. O filme se passou em 2029 para trocar miúdos, porque o criador não queria cruzar referência com absolutamente nenhuma das sagas dos X-Men, que é o grupo de mutantes ao qual o personagem pertence. Por quê? Porque trafega muito em viagem temporal. Então ele não queria mexer com linha cronológica das histórias. Então ele bota lá na frente a história para não misturar com nenhum outro filme ou nenhuma outra interpretação. Ao fazer isso, gente, eu posso estar falando de quadrinhos, eu posso estar falando de super-herói, mas eu também estou falando de cinema. Ele consegue fazer um filme que, mesmo tendo um universo de mais de 9 filmes pertencentes a esses personagens, ele conseguiu criar um filme solo. Ele conseguiu criar um filme que consegue ser interpretado, visto, inclusive por vocês, creio, e retorno a pergunta a vocês para me fazerem de volta, se vocês entenderam o filme isoladamente. Se alguém aqui nunca havia visto nada sobre, nem o personagem anteriormente que o Hugh Jackman já interpretou em outros filmes, e conseguiu entender o filme como um todo. Ele conseguiu ser inteligível do início ao fim. E parte disso é porque o cineasta teve a sacada de botar o personagem num futuro distópico. Ao mesmo tempo, também é cinema de gênero, gente, porque ele se assume como um cinema de faroeste, ele assume inclusive a autorreferência dentro do próprio filme, com a cena do Alan Ladd, do filme Os Brutos Também Amam. Quem não viu, veja, é referência, é maravilhoso o filme, e fala sobre a mudança dos tempos, fala sobre uma questão política de reocupação, a questão clássica do maniqueísmo, do mal contra o bem, mas se o bem também mata, o bem também não se contamina. Se o bem também não entra em guerra, quem é o bem, quem é o mal? Numa guerra, nós temos inclusive no direito constitucional, né, uma exceção que prevê que o cidadão ele pode matar. Existe uma exceção para o homicídio na Constituição Federal. É bem louco isso, mas que é em tempo de guerra. Em tempo de guerra, o cidadão pode matar. Como assim a gente legitima o homicídio de outra pessoa? E é uma loucura, é um absurdo que nós somos obrigados a prever, porque a nossa moral não consegue, da mesma forma que a Laís falou sobre não abordarmos o assédio, é um assunto tabu, nós não abordamos essa dialética, essas tensões humanas que contrapõem os seres. Nós temos vergonha de falar, nós não falamos, nós não pronunciamos. O quanto os nossos heróis, os grandes heróis do cinema, estão muito mais próximos dos nossos grandes vilões do cinema do que a gente reconhece. Inclusive o próprio Logan, que não tem nada de heróico até metade do filme. Ele é o típico anti-herói do faroeste, que é aquele herói cansado, um herói que foi revisto, por exemplo, como por John Wayne em Bravura Indômita, também um faroeste clássico, onde ele finalmente ganhou o Oscar, e que ele é falho, ele é moralmente falho, ele só quer simplesmente saber de viver a vida descansando e deixa tudo pra lá, ele é um alcoólatra, ele não aguenta as dores do viver. O Logan também. O Logan tá doente,
ele está mal, e ele está passando uma crise que não faz dele nada heróico, mas ao mesmo tempo faz dele muito humano. E ao sermos humanos e reconhecermos nossas falhas, nós somos heróicos no nosso dia a dia. Contar isso numa linguagem épica, com alguns elementos emprestados, por exemplo, do néon-noir. Néon-noir é uma técnica muito recente que nós vemos do noir ser reaproveitado desde a ficção científica, à fantasia, a um mistério detetivesco que pode apelar para elementos do fantástico. Né? Desde Blade Runner, na década de 80, existe uma evolução desse termo que só viria a ser mais cunhado depois. E nós temos em Logan um pouco disso. E transborda num faroeste clássico. Nós vemos algumas cenas também hoje, são mais reconhecidas por causa dos signos que Mad Max conseguiu difundir, também presente no top 10 da CCRJ há 2 anos atrás. Também fomos chamados de loucos por estar botando um blockbuster dentro da associação, no meio de vários filmes estrangeiros premiados no mundo inteiro. Mas Mad Max foi premiado no mundo inteiro, por associações que também premiaram filmes em língua estrangeira. Então, o pop pode ter arte? O pop pode ser uma referência artística de linguagem do mais alto escalão cinematográfico? Mad Max competiu em pé de igualdade com filmes de extremo escalão e conseguiu o reconhecimento disso. Uma outra coincidência com Mad Max é que ambos foram lançados em versão preto e branco. Quem gostou de ver Logan hoje, procura o filme em preto e branco, tá? Tem na internet, eu acho que tem versão Blu-ray especial de aniversário. O filme se torna ainda mais lindo e artístico dentro da ideia original com a qual o diretor queria lançar. E só retornando rapidinho, como nossos pais, que eu sei que eu tomei o tempo demais, Laís, ela, como diretora, inclusive, está atrelada desde o nosso reconhecimento da retomada do cinema nacional. O Bicho de Sete Cabeças é uma das maiores obras do nosso cinema. Quem não viu, reveja. E o termo que ela consegue com esse filme, ao fazer a encenação do real com um hospital psiquiátrico, e que nós nos confundimos se estamos vendo um documentário ou não, muita gente chegou a alegar a questão ética para ela. Olha aí a questão ética de novo, daquela fronteira moral. Mas espera aí, Laís, você não se sentiu antiética chamando aqueles doentes mentais num hospital psiquiátrico? Não há doentes mentais em cena naquele filme. Obrigado por acreditarem que eles são. De tão bem que os artistas estão interpretando, uma câmera de fluxo que não protagoniza os personagens, uma câmera subjetiva que troca constantemente o ponto de vista entre os personagens, e a gente vê talvez um contraste com nossos pais que predomina mais planos fixos, mas que eu, pelo menos em meu texto sobre o filme, chamei sobre os espaços que deixamos para trás. Nós muito pouco exploramos ou lembramos do extracampo que não está em cena. Nós tendemos a seguir o filme através da sua corporalidade. O personagem está em cena, você tem um contraplano com o personagem respondendo a fala que foi dita, está tudo muito dito, tudo é muito narrado hoje em dia. E esse filme não. Ele consegue lidar com o não dito, com o não corpo, com a imagem dos cenários, como aquele leite transbordando no fogão, como a bicicleta largada no meio da sala, como o diário que é posto em cima da mesa, porque depois ela vai poder ler aquele diário e ver o recado que a meia-irmã deixou para ela. E todos esses signos são esses espaços que nós deixamos para trás e depois nós podemos preenchê-los. E esta mulher, que ela não é singular, ela é múltipla, ela é uma quimera, ela é uma hidra de várias cabeças, que é hoje em dia o que é exigido de uma mulher: ser mãe, ser a chefe da família, trabalhar, sustentar a casa, cuidar dos pais, cuidar dos netos, cuidar dos sobrinhos. Quem ela não cuida hoje em dia? Cuidar do marido como um filho, que é o papel do Paulo Vilhena. E você tem essa mulher que ela pode ser falha também como Wolverine. Ela não precisa apelar para o alcoolismo, ela não precisa apelar para o lisérgico, mas ela também pode ser falha. Ela também tem um pai que para mim é o Wolverine do Como Nossos Pais, que é o George Maltner, que também tem o seu status de dinossauro da nossa cultura maravilhosa que ele representa, que ao escalá-lo tem um leque de opções que ele representa ali dentro. E eu acho que com isso tudo, as camadas que o filme dá conseguem suplantar uma simples história e uma simples narrativa, inclusive política. Quando ela decide botar o corpo da Maria Ribeiro de frente para Brasília, de frente para aquele palácio, nós temos uma declaração política. Eu não quero aqui abordar quem seja de esquerda ou de direita, tá, gente? Ou quem foi a favor ou contra Lula, Dilma, etc. Mas nós temos que reconhecer.
O Collor, ele não foi impeachmentado, ele renunciou antes do impeachment ser declarado. A única pessoa no Brasil que foi impeachmentada até hoje foi uma mulher. E desculpa, é muito significativo que a única pessoa que nós tenhamos derrubado do poder tenha sido a primeira presidente brasileira neste país. Isso significa muito. E para mim, ao menos, aquela imagem da Maria Ribeiro de frente para aquele palácio, para mim, é ela reocupando o corpo da mulher num congresso em que ele quase não existe. É ela reocupando aquele pai negligente que abandonou seus filhos, que nem a nossa política fez. Então, para mim, ela não precisou declarar que o filme era político. Ela simplesmente tornou o filme humano. E ao ser humano, ele é mais político do que ele jamais poderia alcançar.